A gente está recebendo aqui nos nossos estúdios a Caroline Borges, que é diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas e que está aqui com a gente desde a última semana, todas as quintas-feiras, trazendo temas importantes sobre empreendedorismo, mercado de trabalho, negócios. Carol, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Diego, Ariane, prazer estar com vocês novamente. Bom dia, Carol. Bom, o tema da nossa conversa hoje, a gente já adiantou lá nos destaques, são os feedbacks, não é? Os chamados retornos. Estamos numa rádio brasileira, né? As críticas, vamos lá. A gente quer saber se você, inclusive, conta pra gente já, ouvinte, se você é bom em receber esses feedbacks, se você recebe mal, se você costuma também criticar o outro, fazer as chamadas críticas construtivas. E pra gente começar essa conversa, Carol, o que seria o feedback ideal, então? Como que ele deve ser feito, em que momento? Bacana. Então, pessoal, eu falo que é um tema... ele permeia, eu falo, todo o universo organizacional, né? Toda a vida empresarial, independentemente se estiver falando de um segmento de saúde ou de um segmento trabalha na indústria, no comércio. É algo que faz parte, deve fazer parte da rotina de qualquer profissional. E eu sei que esse tema surgiu bastante também da semana passada para essa, porque a gente falou sobre autoconhecimento. E feedback é uma super janela, né, para isso. Então, falando mais especificamente sobre feedback, e aí eu vou ensinar comunicadores, né, sobre isso, mas o feedback é uma forma de comunicação, né? É uma comunicação feita de uma forma consistente e frequente, né, idealmente frequente, sobre um desempenho, sobre um comportamento de uma pessoa, né? E aí a gente trazendo mais para o lado corporativo de um profissional. Então, estou indo bem? Algo precisa ser melhorado? Algo precisa ser modificado? Modificado como? Em que sentido? Para atingir qual resultado? Então, ele tem que ser específico, né? A gente tem que trabalhar de forma específica. E uma das coisas mais comuns no universo corporativo é as pessoas comentarem que, olha, eu nunca recebi nenhum tipo de comentário, nenhum tipo de feedback do meu gestor, do meu líder imediato sobre se estou indo bem, estou indo mal. Imagino que estou indo bem. E aí é quando às vezes acontece aquelas surpresas, né? Nossa, fui desligado. Do nada. Do nada, né? Eu falo que é o pior cenário que você pode ter. A pessoa não sabia, que não tinha nenhuma pista de que realmente ela não estava indo bem. Ou que sim, ela estava indo bem, deveria continuar naquele caminho. Então, o feedback, ele tem algumas funções importantes, né? Como o próprio desenvolvimento de um comportamento, de uma competência, mas também a própria construção de confiança dentro do time, entre a liderança e os liderados, entre os pares, entre os colegas. A gente também pode dar um feedback, um retorno para um colega a respeito do trabalho dele, né? De como está indo, ó, foi super bem, você mandou super bem nisso aqui, isso aqui... Observe esse aspecto aqui, esse ponto aqui, né? E o aprofundamento de relacionamento, né? Eu falo que tem pessoas que eu peço, inclusive, olha, dá uma olhada aqui no meu trabalho, eu queria saber o que você acha. Pessoas que eu confio e que eu sei que aquilo que ela me diz, ela está me dizendo para o meu melhor, para que eu seja melhor. Mas o ser humano tem, como a gente estava conversando na semana passada, ninguém gosta de receber uma crítica, né? Ninguém gosta de receber uma pontuação que não é positiva sobre o seu trabalho, mas ela é necessária, a gente cresce com isso. Qual é o tom desse feedback, dessa crítica, Carol? Qual é o tom para que a pessoa não se sinta assim, ó, cuida aí da tua vida, deixa que eu faço aqui do meu jeito, tá se metendo aqui no meu trabalho, né? Isso que você está colocando é super importante, porque eu falo que tem a forma de você se aproximar. Quem é o outro? Quem é essa pessoa para a qual eu vou falar, né? Quem é o receptor dessa mensagem? Eu preciso entender quem é essa pessoa e como é que tem que ser feita a minha abordagem. Então, o feedback ele tem que ser preparado. Não é eu só cutucar o meu colega, ou o meu colaborador, ou o meu chefe, né? Meu líder direto, porque a liderança, ela é sozinha, ela também precisa receber o feedback, né? Mas eu preciso preparar. Como é que eu abordo essa pessoa? Com que tipo de comunicação? E eu preciso, primeiro, o feedback ele precisa ser descritivo, né? Eu falo que às vezes as pessoas chegam para dar feedback com uma comunicação do tipo, olha, eu queria te dar um feedback, você é uma pessoa antipática. Isso não é um feedback, né? O que isso quer dizer, o que isso quer dizer, muito né? Subjetivo, é isso? Muito subjetivo. Ele tem que ser específico. Eu não gosto de você. Eu não gosto de você. Isso não é um feedback, né? Então, trate com você mesmo, né? Tá. Mas primeiro, ele tem que ser descritivo. Você teve uma situação específica e você vai chamar a pessoa para conversar, ou querer bater um papo com você sobre a reunião de ontem.
Sabe quando a gente começou a reunião, você ficou muito calado. Você precisa estabelecer um rapport, você precisa estabelecer um contato inicial, uma conexão inicial, por exemplo, com os nossos potenciais clientes, uma reunião comercial, né? Vamos imaginar. Então, seja descritivo, olha, comente, observe o ambiente, pesquise mais sobre a empresa quando você for abordar exemplos, né, de um feedback numa situação como essa. E você dando um feedback sobre essa necessidade da pessoa ser mais aberta, falar mais numa reunião, no momento inicial de uma reunião, tem que ser descritivo. E tem que ser específico, né? Você não pode jogar algo, como você mencionou, Diego, assim, por alto, né? Como a gente mencionou, você é antipático, você é fechado. Fechado como? Dê um exemplo concreto. Tá? Então, esses são, por exemplo, algumas dicas iniciais de como você trata, tá? Uma outra questão é que ele tem que ser oportuno, né? Às vezes acontece muito da gente passar pela situação e demorar muito tempo para chamar a pessoa para comentar com ela que aquilo ali precisa ser modificado ou reforçar que aquilo ali foi bom. Tem que ser oportuno. Quando a gente está passando, por exemplo, por uma raiva, é uma situação que às vezes mexe com a gente, é ideal que a gente se acalme um pouco, se prepare, né? Leve para o lado da razão, mas não pode demorar muito. Não pode demorar, demorou 2 semanas para tocar naquele assunto que aconteceu há 15 dias. Não, ele tem que ser oportuno. Agora, Carol, você falando aí, me veio à mente, por exemplo, cada pessoa é diferente, né? Inclusive no ambiente corporativo, e tem características que são da pessoa, não é? Da personalidade da pessoa. Então, às vezes, por exemplo, você falou você é muito fechado. Tem pessoas que são extrovertidas, tem pessoas que são introvertidas. Como que você entende e não invade também o eu da pessoa, não é? Isso, Foi por isso que eu mencionei isso como, isso não é um feedback, né? Isso não é um exemplo de feedback. Eu estou dando um contra-exemplo, né? A gente tem que observar isso. É uma característica, não se dá feedback sobre características individuais. Isso não é feedback. Feedback a gente dá sobre comportamentos, né? Então, inclusive as pessoas que são mais introvertidas são pessoas que geralmente observam muito. Elas vão contribuir com o ambiente corporativo, às vezes com análises, com observações profundas, que geralmente quem é muito aberto, às vezes não pega, né? Não observa. Então, esse cuidado com o outro, com quem eu estou falando, e quem é essa pessoa, e se isso que eu vou falar diz respeito a quem ela é, ou algo que ela pode transformar, é algo que o interlocutor, né, quem está transmitindo a mensagem, precisa observar, precisa ponderar, colocar isso na balança, né? O feedback é sobre comportamento, sobre questões que podem ser realmente mudadas, transformadas. Posturas, né? Posturas. Carol, e quando saber se o meu feedback teve um efeito, funcionou ou não funcionou? Porque quando se dá um feedback, a gente já está falando disso aqui já há um tempo, desde a semana passada, a tendência é que a outra pessoa não goste, tenha uma reação ruim. E aí, se ela tem uma reação ruim, eu posso avaliar, não valeu a pena então, não precisava ter falado isso. Né? A pessoa que vai dar o feedback, ela já tem que estar preparada para esse tipo de reação? O ideal, eu falo que quando se recebe um feedback, a gente falou muito sobre dar o feedback, né? Mas e quando a gente vai receber o feedback? Nós precisamos nos preparar para receber o feedback também. Geralmente, e se realmente é um feedback real, não é um feedback sobre quem eu sou, mas sobre algo que eu posso mudar, eu preciso levar aquilo e processar. Eu não vou processar aquilo no momento. Eu tenho que pensar sobre aquilo, refletir, pensar sobre como eu posso mudar. Se você está falando de uma liderança, inclusive o feedback ele precisa ser acompanhado de direcionamentos. Olha, o que eu sugiro para que você melhore? Você vai sugerir uma formação, uma leitura, determinadas ações, determinados comportamentos para que aquilo ali seja reforçado, aquele resultado seja alcançado. E aí a pessoa vai levar aquilo, o ideal é no final desse feedback, você perguntar, o que você entendeu? Me conta o que você entendeu sobre o que eu te disse. Para que você confirme que aquela pessoa que recebeu a mensagem entendeu, né? Se não tem nenhum ruído, nenhum viés, que não é exatamente aquilo que se queria passar. E quem recebe o feedback escuta, deve escutar, ok, vou pensar sobre isso, faça perguntas, faça suas considerações e trace um plano de ação para desenvolver aquilo. Se tiver alguma dúvida e realmente for alguém de confiança, você considerou aquele feedback como válido para o seu desenvolvimento, questione, olha, eu estou tentando ir por esse caminho, o que você acha? A gente pode conversar daqui a 15 dias, um mês, para você me dizer o que você achou? Isso vai reforçando. Uma avaliação. Uma avaliação. Vai ajustando o comportamento durante o tempo, né? No decorrer do tempo.
Ô, Carol, e o quão danoso pode ser você não receber nenhum tipo de feedback? Às vezes tem gente que prefere não receber porque quando recebe é negativo, né? Tem gestor que consegue, sim, dar feedbacks positivos e negativos e fazer disso já uma constante dentro da empresa, da organização, mas tem outros que não, que sempre que vão dar esse retorno acabam dando de uma forma negativa, então a pessoa às vezes prefere ser invisível, tipo assim, se não estão falando nada é porque tá tudo certo. Esqueçam de mim. Melhor assim. Agora pode ser um problema porque pode culminar justamente no que você falou, né, de uma pessoa acabar sendo desligada de um lugar sem nem saber por quê. Sim. É mais confortável, né? É mais confortável você não escutar o que é duro para todos nós, seres humanos. É papel da liderança chamar para o feedback. É papel do gestor chamar para o feedback. Se o gestor não te chama para o feedback, chame o seu gestor a te dar feedback. Né? Líder, chefe, vamos sentar aqui. Eu queria saber o que você está achando do meu trabalho. Queria escutar de você. Para mim, a sua opinião é importante. Né? O que você está achando. O mais comum é que as pessoas não tenham. Infelizmente. O mais comum é que a liderança, às vezes, não chame e o colaborador realmente fique numa situação de, é mais confortável para mim não escutar. Pergunte, né? Você quer crescer no negócio, você quer crescer na sua carreira, é importante que a gente escute todos os lados, como está sendo visto para o seu colega do lado, para o seu cliente, né? Você gostou do meu atendimento? O que você acha que precisa melhorar? Essa postura proativa em relação ao meu próprio desenvolvimento passa pelo feedback, não tem jeito. Carol, a gente está num momento da sociedade, ainda bem, de amadurecimento, em que a gente olha hoje para o assédio moral com muito carinho, né? Com muita atenção que ele merece. Mas a gente tem algumas profissões que, historicamente, a Ariane, jornalista como eu, sabe que redação de jornal é um lugar onde, quando o editor não gosta de um texto, né, ele grita no meio da redação, ainda são muitos assim, tem melhorado muito, mas xinga, grita, não só na comunicação, você pega no mercado financeiro, né, quando alguém faz alguma conta errada ali, o cara explode, e o feedback às vezes vem acompanhado de um feedback público, né? Os outros estão vendo aquela crítica sendo feita àquele profissional e às vezes acompanhado desse rompante, né? E por outro lado, tem que ter essa liberdade para não entrar naquela história do mimimi. Não, olha, por favor, isso aqui não é nada pessoal, a gente está falando com você, vamos embora. E o gestor também não pode se sentir travado a ponto de não ter condições de dizer para o seu funcionário o que ele está achando dele. Esse equilíbrio aí é complicado, né? Diego, super bacana você entrar nesse tópico, né? O que eu dou, como é que é um feedback público e um feedback individual? Se o feedback é de desenvolvimento daquela pessoa, daquele indivíduo, ele deve ser dado individualmente. Você está falando para um time inteiro, não tem problema você falar numa reunião, claro, observando o princípio todo da educação, do cuidado com o ser humano. A pessoa, quando a gente falou, a pessoa vai dar um feedback no calor da emoção. E a gente passa, assim, gente, situações de raiva no ambiente de trabalho, passa em casa. A gente precisa se reequilibrar, respirar, trazer para o racional, para depois colocar isso como deve ser colocado, né? E não é de forma, não é um momento de você, o feedback ele não serve para você extravasar a sua emoção, né? Não, o feedback não é isso. O feedback ele tem que ser racional e ele tem que ser para mudar comportamento ou reforçar um comportamento. Quando a gente vai fazer um desenvolvimento de alguém, deve ser sempre individual. Quando é algo para reforço, pode sim ser feito em público, né? Às vezes é bacana você reforçar o comportamento de alguém, o resultado de alguém em público. Mas também a gente tem que lembrar, tem pessoas que não gostam de ser reconhecidas em público, tá? Então, aquilo que a Ariane falou, cada pessoa é de um jeito. Eu preciso observar, aquela pessoa vai gostar? Tem gente que se sente exposta, mesmo um elogio. Então, a liderança tem que saber. Tô lembrando de gente que não gostava daqueles carros que faziam homenagens amorosas. Péssimo, Não, Ariane, eu nunca recebi, mas assim, botar péssimo. um carro lá com fogos, balão, eu te amo, meu que amor. E tinha gente que adorava, né? E é positivo, tem gente que não gosta. E tem que ser observado, né? Você às vezes quer fazer algo bom e você enfia os pés pelas mãos. Então, até aonde? Vai ser no público, vai ser, né, de uma forma privada ali, o gestor e o colaborador numa sala, ou se vai ser com a equipe toda, isso tem que ser ponderado, né, se é positivo ou negativo. Que difícil, né? É difícil você saber dar um bom feedback. É tudo difícil. A gente está aqui, agora são 8h24. A Maurikele Teles está falando aqui no youtube.com/novamanhã. Na minha opinião, o feedback não pode conter julgamento, somente a descrição do comportamento que deve ser reforçado ou mudado.
É isso. Isso, exatamente isso. Ela descreveu exatamente. Não é um julgamento. É isso aí. Eu imagino, Carol, que às vezes alguém deve receber um feedback, deve doer, às vezes a pessoa fica com raiva, chateada, às vezes nem vai colocar em prática aquele feedback, mas depois de, sei lá, 2, 3, 4 anos, está em outro emprego e vai se recordar daquilo que ouviu lá atrás, né? E vai agradecer, não mais para a pessoa, mas dentro de si vai agradecer aquele feedback que recebeu, né? Com certeza. Eu mesma adoro usar uma pergunta nos processos seletivos. Me conta um feedback que você recebeu que mudou você. Olha aí. Olha só, é uma pergunta que a gente às vezes não se faz. E durante a vida, e a gente está falando aqui do mundo profissional, mas a gente recebe feedbacks pessoais também, né? De pessoas próximas. O quanto você ponderou sobre aquilo e conseguiu transformar seu comportamento e te melhorar, né? Como pessoa, como profissional. Boa. Tá aí. Agora são 8h25. Essa foi mais uma edição do Empreende Brasília, quadro que está aqui todas as quintas-feiras no Nova Manhã Brasília, para a gente conversar sobre esse universo do trabalho, né, do empreendedorismo. A Caroline Borges, diretora executiva da Heavy Gestão de Pessoas, sempre toca essa conversa com a gente. Carol, obrigada. Vou te dar um feedback. Foi ótimo o papo. Obrigada. Quando tiver alguma coisa para ajustar, me fala também. E você também pra gente. Não em público, não no ar, né? A gente fala nos microfones, aí vocês me contam. Obrigado, Carol. Até semana que vem. Obrigada, gente. Agora são 8h26. Você ouviu Empreende Brasília, com oferecimento de Heavy Gestão de Pessoas. Instagram, @Heavy Gestão de Pessoas.